Olá, começa agora o Fisco em Pauta, o programa da Associação e do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, em parceria com a TV Assembleia, para levar até você notícias da área econômica, fiscal e tributária do nosso estado. No programa de hoje, você vai acompanhar o trabalho dos auditores fiscais do estado numa grande operação de fiscalização em estabelecimentos empresariais. Também vamos falar sobre a programação da primeira semana de educação fiscal que será realizada pela Secretaria de Tributação do Estado no mês de setembro. E direto de Brasília, vamos saber como está a tramitação do projeto de lei complementar 267, que trata do plano de auxílio aos estados. E ainda os detalhes da aprovação do projeto de lei que muda o Fundo Previdenciário e Financeiro do Estado do Rio Grande do Norte. Tudo isso e muito mais. Fisco em Pauta está começando, está no ar. Mais de 200 auditores fiscais deram início a uma operação de fiscalização que irá percorrer as principais cidades do estado. A operação de combate à sonegação fiscal deve fiscalizar mais de 2.000 estabelecimentos empresariais. Auditores fiscais da Secretaria de Estado da Tributação realizaram na manhã desta quinta-feira, 18 de agosto, a primeira operação de fiscalização em estabelecimentos empresariais deste ano. A última ação semelhante aconteceu em 2015. De acordo com a Coordenadoria de Fiscalização, a COFIS, cerca de 2.000 empresas de diversas categorias vão ser visitadas. A operação conta com a atuação de 200 auditores fiscais. Diversas equipes em todo o estado estão visitando os contribuintes que tenham pendências ou não para verificar da orientação, verificar o regular funcionamento e, se for o caso, deixar alguma intimação e orientação de como proceder para regularizar essas eventuais pendências. O objetivo desta operação é identificar estabelecimentos que atuam irregularmente perante o fisco e também notificar os devedores de ICMS para quitarem ou parcelarem seus débitos até o fim deste mês. Ao fim do prazo, os omissos serão cobrados com multas de até 100%. Neste caso, nós deixamos uma notificação, dando um prazo de 72 horas para os contribuintes fazerem essa regularização. Essa regularização pode ser pelo cadastro sincronizado, se for alteração cadastral, pode ser feito o envio pelo sistema e, no caso de débitos, ele mesmo emite a guia e ele mesmo faz o pagamento. No caso de parcelamento, dependendo do valor, cada contribuinte procura a sua unidade regional para formalizar esse parcelamento, se for o caso. A Secretaria de Tributação do Estado vai realizar no mês de setembro a primeira semana de educação fiscal. O evento vai mobilizar, além do fisco, estudantes de escolas públicas, professores e a população de forma geral, numa programação bem diversificada. No próximo mês, o Rio Grande do Norte irá abraçar uma causa pioneira em todo o país, o Setembro Cidadão. A iniciativa visa oferecer para a sociedade uma vasta programação cultural e educativa com foco na cidadania como instrumento de equilíbrio entre as relações sociais, no processo de democratização e no resgate do sentimento cívico. De acordo com a auditora fiscal e representante do Grupo de Educação Fiscal do RN, o Fisco Potiguar também fará parte da extensa programação de atividades do Setembro Cidadão, através de uma ação conjunta com o Sindiferne, a Asfarne, a Secretaria de Tributação e o Grupo Estadual de Educação Fiscal. No Setembro Cidadão, nós estaremos promovendo a primeira semana da cidadania fiscal, onde haverá seminários com professores da rede de ensino do Estado, mesas redondas, para quê? Para que esse professor ele seja capacitado a levar essa temática educação fiscal para a sala de aula como um tema transversal. Então vai ser um evento muito bacana, onde a gente vai estar capacitando esses professores para que os alunos possam já desde pequenos começar a adquirir esses conhecimentos. E ao final da Semana da Cidadania Fiscal, nós estaremos realizando no Parque das Dunas a Feirinha da Cidadania Fiscal, onde nós montaremos um stand com produtos que o consumidor utiliza e demonstrando ali que em cada preço daquele produto tem a questão do tributo.
Dentro da Semana de Cidadania Fiscal, irá se comemorar o Dia do Auditor Fiscal, em 21 de setembro. É o 6º ano que o Grupo Ocupacional Fisco do Rio Grande do Norte comemora esta data, graças à criação da Lei Estadual 9.452 de 2011. Essa homenagem terá início no dia 19, com a sessão, uma homenagem da Assembleia Legislativa, de propositura do deputado Albert Dixon, onde serão homenageados 10 auditores fiscais do Estado. Serão escolhidos pela a Secretaria de Tributação, junto com as Asfarne e Sindiferne. Eles irão escolher dentre os auditores aqueles que merecem esse prêmio, essa comenda. No dia 21 de setembro, dia do auditor fiscal, nós teremos o nosso seminário de educação fiscal, que contará com a palestra do professor Gessé Souza, o presidente da FEBRAFIT, Roberto Kubitschek, que vão participar dessa Semana da Cidadania em homenagem aos auditores fiscais do Estado. A educação fiscal é algo novo no país, é algo novo no Estado. Existem comissões dentro da nossa secretaria trabalhando na educação fiscal. Os países primeiro mundo trabalham muito a educação fiscal e nós precisamos, realmente estamos a caminho do primeiro mundo, começar a pensar mais na educação fiscal. Então nós criamos a Semana de Conscientização da Semana da Educação Fiscal, que vai coincidir exatamente com o Dia do Auditor Fiscal, e nisso vai fazer com que realmente nós voltamos à sociedade o interesse e a fazer com que a convivência com a educação fiscal ocorra na escola, em locais públicos, no comércio, fazendo com que realmente aumente a arrecadação e aumente também a educação fiscal. A Semana de Cidadania Fiscal irá acontecer no período de 19 a 24 de setembro. Segundo o calendário de atividades, estão programadas as seguintes ações. Dia 19, sessão solene de homenagem ao Fisco Potiguar na Assembleia Legislativa. Dia 21, primeiro seminário de educação fiscal com o professor Gessé Souza. Dia 22, palestras, mesas redondas e oficinas sobre educação fiscal, com presenças ilustres do fisco brasileiro e autoridades no assunto. Dia 24, a Feirinha da Cidadania Fiscal no Parque das Dunas, que será dada ao encerramento do evento. Para não se perder nas datas, anote aí o site do Sindiferne e da Asfarne, onde você vai visualizar a programação completa e as novidades sobre esse evento. sindiferne.org.br e asfarne.com.br. Depois do intervalo, tem mudança na utilização do Fundo Previdenciário dos Servidores do Estado e o projeto de lei complementar que tramita no Congresso Nacional, que trata das dívidas dos estados brasileiros. Sai daí não, que a gente volta em 1 minuto. Fisco em Pauta está de volta e o assunto agora é Asfarne. Na última Assembleia Geral foi aprovada a reforma do Estatuto da Associação do Fisco e no próximo dia 1º de setembro, a partir das 9 horas, no Monza Palace Hotel, vai ter uma reunião marcada para tratar exatamente dessas alterações. Os associados que quiserem podem participar e você tem mais informações na sede do sindicato. Pode ligar o 3206-5756 ou você pode entrar também para você ver a prévia da documentação do Estatuto, que está tudo lá no site asfarne.com.br. Os deputados estaduais votaram e aprovaram novo prazo de carência para devolução de recursos do Fundo Previdenciário pelo governo do estado. Também foi aprovado na Assembleia Legislativa o encurtamento de prazos para novas retiradas. Vamos ver. Os deputados estaduais aprovaram no dia 11 de agosto na Assembleia Legislativa o projeto de lei que modifica o Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário do Estado. As mudanças são no tocante ao limite máximo de utilização e no prazo de devolução ao fundo do que já foi utilizado até o momento. As alterações modificam a Lei Complementar 526 de 2014. De acordo com o deputado Albert Dixon, com a nova redação, os recursos do Fundo Previdenciário do Rio Grande do Norte, apurados e revertidos, terão escrituração contábil inserida e vinculada ao Fundo Financeiro do Estado do Rio Grande do Norte. A nova medida busca também manter o pagamento em dia dos inativos e garantir a aplicação de recursos em áreas essenciais como saúde e segurança. O FUNDFI é um fundo previdenciário, na verdade, do governo. Utiliza os recursos previdenciários que estão estocados a nível de banco para utilização, principalmente pagamentos de
de funcionários ativos e inativos. E agora, recentemente, nós votamos na Assembleia Legislativa o alargamento do prazo de pagamento de devolução para o fundo do governo do Estado e, além disso, a liberação para a utilização desse recurso. Na verdade, ele tinha um prazo bastante alargado, né? A partir de 2020, e isso fez com que realmente encurtasse esse prazo para que realmente não passasse tanto tempo e incumbindo a não pagamento do governo, fazendo com que realmente entre na lei de responsabilidade fiscal do governante, no caso da época. Então, esse prazo foi a partir de 2020, mas, em compensação, foi encurtado para que realmente ficasse bem amarrado a devolução desse recurso para garantir o restabelecimento do Fundo Previdenciário. O projeto de lei complementar 257, que trata sobre a dívida dos estados, continua gerando polêmica e também muito esforço por parte de entidades do Fisco Nacional e entidades representativas do funcionalismo público. A FEBRAFIT, Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, por exemplo, é contra o projeto. Vamos entender o porquê e quais foram as últimas conquistas neste sentido. Dirigentes do Fisco Estadual e Distrital estiveram no começo deste mês reunidos na capital federal para discutirem estratégias de mobilização contra a aprovação do projeto de lei complementar 257 de 2016, que propõe o alongamento das dívidas de estados e do Distrito Federal com a União por até 30 anos, além de trazer uma série de prejuízos ao serviço público brasileiro. A votação aconteceu em caráter de urgência no dia 10 de agosto na Câmara dos Deputados. O projeto foi aprovado por 282 votos a 140, conforme substitutivo oferecido pelo relator, o deputado de Santa Catarina, Esperidião Amin. Estamos aqui para fazer uma avaliação de toda essa mobilização que está acontecendo dentro do Congresso Nacional pelo debate e contra o PLP 257 de 2016. Que, sob o discurso de ajudar os estados, resolver a questão da dívida dos estados, procurou fazer um verdadeiro massacre em cima dos servidores públicos. Primeiro, não resolve a questão da dívida dos estados. Dá um pequeno alívio para algumas unidades da federação, em detrimento até de outras, mas joga todo este saldo que não será pago, essas parcelas que não serão pagas neste momento, para um saldo devedor com juros escorchantes que a União tem cobrado dos estados ao longo dos anos. Então, não resolve a questão da dívida se nós pensarmos que os estados continuam a existir depois desse mandato. E, ao mesmo tempo, procurava congelar salários, evitar concursos, impedir concursos, nomeações, promoções, aumento de contribuição previdenciária, como já disse, um verdadeiro massacre em cima do servidor público, que presta um serviço à sociedade. E por isso que essas entidades nunca tiveram uma mobilização tão grande em todo o Brasil. Estaduais, assim como a nossa ASFARN, nossa Associação dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte, que se mobilizou junto com a Federação, o nosso sindicato, o Sindifern, que também participou desta mobilização, para convencimento dos parlamentares de quanto era ruim este projeto. Felizmente, conseguimos diminuir muitas malezas que estavam nesse projeto, retirando essa questão do congelamento, a questão do concurso público, porque estávamos terminando com a federação, como a Câmara Federal, o Congresso Nacional, vai definir o que cada estado deve procurar fazer em termos de pessoal. Esta é a perda da autonomia dos governadores das Assembleias Legislativas. E, felizmente, conseguimos levar esse discurso à frente. Com certeza porque tem fundamento, senão nós não teríamos esta mudança no texto aprovado na Câmara. Às vésperas da votação da 257, o Fisco Brasileiro esteve reunido com alguns líderes parlamentares com o intuito de convencê-los a minimizar os prejuízos que a aprovação do projeto traria, principalmente no que se refere à autonomia dos entes federativos e ao congelamento do reajuste do funcionalismo público por 24 meses. Companheiras e companheiros do Fisco Estadual e Distrital Brasileiro, a FENAFISCO alerta sobre 2 projetos que estão na Câmara Federal. O PLP 257-2016, que é um projeto de lei complementar,
e a PEC 241/2016. Estes dois projetos, na Câmara Federal, traz sérios prejuízos para os servidores públicos brasileiros. O PLP 257, pela forte mobilização nossa, que eu aproveito a oportunidade para agradecer e parabenizar a categoria fiscal, nós já conseguimos diminuir o impacto dos prejuízos, mas ele ainda é danoso. E as dezenas de emendas ainda serão votadas na Câmara Federal. Mas ainda tem a PEC 241. A PEC 241, companheiras e companheiros, vislumbra a possibilidade de 20 anos sem reajuste. Precisamos nos manter mobilizados na luta para que esses projetos não sejam aprovados e prejudiquem a classe dos servidores públicos brasileiros. Aproveito para agradecer em especial o Sindifer pela grande ajuda que tem nos dado, que tem auxiliado a FENAFISCO, inclusive conseguindo audiência com o presidente da Câmara. Fortíssimo abraço a todas e a todos. Continuemos na luta. Hoje o Fisco em Pauta entrevista Anchieta Xavier, ele é presidente do Sindicato dos Fiscos Municipais. Anchieta, obrigada pela sua presença aqui no Fisco em Pauta. É sempre uma satisfação a gente poder receber informações novas, quentíssimas, como é a criação desse sindicato, o Sindicato dos Fazendários dos Municípios do Rio Grande do Norte. Como é que foi essa ideia, Anchieta, para a criação desse sindicato? A ideia foi, eu diria, relativamente simples. Toda categoria precisa de uma entidade que possa defender a categoria, não é? E nós sentimos essa necessidade porque o fisco é uma entidade do Estado, é uma carreira de Estado, e isso não é muito bem visto, muitas vezes, pelos gestores municipais. Muitas vezes os gestores municipais não compreendem a necessidade da existência da fiscalização. Alguns acham até que o fisco atrapalha. Então, o sindicato partiu mais no sentido, primeiro, de ajudar os municípios a ter mais receita. Se reunindo, com os municípios reunidos nesse sentido, a gente vai alcançar algumas metas. E também educar a população e até formar, orientar os gestores no sentido da necessidade da fiscalização. Então, pelo que eu estou entendendo, você está colocando que não são todos os municípios que apresentam, que conduzem as suas administrações, as suas gestões com uma Secretaria de Tributação ou uma Secretaria de Fazenda. Existem ainda administrações que não possuem esse tipo de secretaria. Por incrível que pareça, dá até vontade de rir quando se toca nesse assunto, existem municípios que sequer têm Secretaria de Tributação. Eu diria que mais de 70% dos municípios não têm estrutura fiscal e, consequentemente, não arrecadam o seu quinhão, não arrecadam o que tem de direito. Isso é um grande problema. É um grande problema para o município, em primeiro lugar, e é um grande problema quando a gente amplia isso para o Estado como um todo. Eu diria que se os gestores acordassem para essa categoria, possivelmente seriam sanados pelo menos 50% dos problemas, porque, veja bem, um dos principais problemas do país hoje, que as pessoas acham que é político, na realidade é a corrupção. E o fisco ele trabalha no combate à corrupção. A sonegação, exatamente. Então, o que é que acontece? Os municípios eles têm, a partir da Constituição de 88, 3 impostos que eles podem cobrar. Não é? É o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, é o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade de Imóveis. E o ITIV, que é o Imposto de Transmissão Intervivos. Então, o que acontece? Muitos municípios fecham os olhos para arrecadar esses impostos.
muitos alegam que isso vai tirar voto. Tem prefeitos que acham que cobrar o tributo que o município tem direito vai tirar voto. A gente está informando bastante em relação a isso, porque se o município tem direito e não arrecada, ele está sendo omisso. E quando ele está sendo omisso, o gestor ele pode ser responsabilizado por improbidade administrativa, inclusive. Ele não é só corrupto por gastar mal o dinheiro, ele pode ser corrupto por não querer receber o dinheiro. É o que acontece quando o município não tem arrecadação tributária. Hoje, quantos municípios no estado já estão integrados a esse sindicato? Pouco mais, eu acho que em torno de 12 a 13 municípios. Eu não estou bem certo, mas acho que até semana passada tinham 12 municípios integrados. Mas, de qualquer maneira, o sindicato é novíssimo, né? Qual foi a data de criação? O sindicato foi fundado agora, dia 23 de julho, então está bem recente. Muito recente. Estamos dando os primeiros passos agora. E quais são os próximos passos, então? Acho que o mais difícil foi a criação e agora é seguir adiante. A gente já está trabalhando muito para fazer um trabalho de educação fiscal, até de informação para a população, porque muitas vezes as pessoas acham que o fiscal de tributos ele é aquele indivíduo que saqueia o contribuinte. E, na realidade, a gente tem que acabar com isso. A gente precisa acabar com essa mentalidade, porque, na realidade, a fiscalização é a que traz recursos para o município acontecer, realizar as necessidades básicas até da sociedade. Então, a gente está tentando desmitificar isso, desfazer esse pensamento, tá certo? E estamos fazendo alguns trabalhos. Já visitamos há um pouco mais de um mês o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Rinaldo Reis, e levamos uma convocação para o Ministério Público, por exemplo, começar a trabalhar conosco na elaboração de audiências públicas, na cobrança os promotores começar a cobrar os gestores o cumprimento do que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, de certa forma combatendo essa omissão de grande parte dos gestores e também chamando esses gestores a estruturar a fiscalização dos seus municípios. Bom, já que o sindicato é super novo, acredito que ainda não tenha havido a posse oficial. Para quando está programado isso? Tem uma pessoa que está dando uma força muito grande para a gente, é o Pedro, lá do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado. Nossas assembleias têm sido realizadas lá. Isso foi uma força enorme para a gente, porque juntar gente sem ter onde juntar, para quem está começando, é muito difícil. Então, a gente combinou para depois do período eleitoral, ainda não tem o dia certo, mas a posse vai acontecer logo passem as eleições, que é um momento até de convidar os prefeitos eleitos, né, para que os novos prefeitos, para que eles comecem a participar desse processo. Anchieta, muito obrigada pela sua participação aqui no Fisco em Pauta. A gente vai estar sempre de portas abertas para que essa nova caminhada, essa nova empreitada de vocês tenha muito sucesso e tenha visibilidade aqui junto da gente. A gente sabe a importância de ter um fisco atuante, de ter um fisco participativo para o desenvolvimento de todo o Estado e, principalmente, para onde tudo começa, que é dentro dos municípios. Eu é que agradeço a oportunidade e abro as portas do nosso sindicato para sempre manter a população informada e estamos sempre disponíveis para colaborar com o que for preciso. Obrigada, Anchieta. Para você que está em casa, obrigada pela sua participação. A gente se vê no próximo Fisco em Pauta. A gente continua junto pela internet, é só você acessar asfarne.com.br ou sindiferne.org.br. Até lá!